Nós vamos ter 4 momentos na nossa live hoje, tá? Eu vou citar 4 pontos muito fortes onde as emoções impactam e transformam no nosso corpo a maneira de doença ou sintoma, tá? Talvez um dos temas mais conhecidos nessa área, e talvez uma linguagem muito conhecida, é a somatização. Somatização do sintoma. E esse termo vem da psicossomática. Então, dividindo a palavra psicossomática, psico vem de psique. Então, mente, nós vamos falar muito sobre a psique, sobre as nossas percepções. E soma, que vem relacionado a corpo. Então, psicossomática, que é um termo muito utilizado na psicologia tradicional. Deixa eu gravar aqui que eu não apertei, pessoal, peraí. Tá. Que é a psicossomática, que é um tema muito conhecido. Psique vem relacionada à mente e soma vem relacionada a corpo. Então, a relação das emoções percebidas pelas nossas percepções que impactam no nosso corpo. A principal base que eu vou falar aqui para vocês, ela segue a linha do Dr. Hammer, que é o criador, já falecido, da nova medicina germânica, e a nova medicina germânica está inserida dentro do contexto da reprogramação biológica, que é a formação que nós temos todos os anos. Inclusive, a próxima começa em março, a próxima turma. Tá? Nas descobertas do Dr. Hammer, o amor, pega uma folha sulfite para mim, por favor. Esqueci de fazer um desenho aqui. Uma folha sulfite e o canetão que está na cozinha, por favor. Nas descobertas do Dr. Hammer, só para contextualizar para vocês, existem vários autores, tem ali o corpo fala, a doença como caminho, a doença como caminho da alma, tem vários autores, mas o que eu vou falar aqui está embasado na visão do Dr. Hammer, tá? Médico alemão, que deu origem à nova medicina germânica. O Dr. Hammer ele descobriu essa nova medicina de uma maneira muito dolorosa, talvez uma das mais dolorosas do planeta, né? Que é a morte de um filho. O filho dele faleceu, vítima de um acidente, vítima de um tiro. E ele começou a investigar. Ele era médico, era físico também, tinha formação em física e começou a observar, começou a observar os seus pacientes se eles tinham passado por alguma situação de trauma. Nessa situação de trauma, eu vou desenhar para vocês aqui, que eu acabei esquecendo de deixar preparado, como ele fez o processo que ele chama de tríade. Todo trauma, antes dele ter a sua manifestação no corpo, ele tem impacto primeiramente na sua psique, não é nem no cérebro, tá? É na sua psique, que é a sua percepção. A gente fala muito disso no curso de reprogramação, Fernanda também vai falar muito disso nos próximos dias no Falando às Claras. E a nossa percepção é que determina como a gente vai ler o que está acontecendo ao nosso redor, tá bem? Essa percepção, ela tem um impacto sobre o cérebro. Então, dependendo como você percebe determinada situação, determinado trauma, impacta no seu cérebro, em alguma área do seu cérebro, e nós sabemos que as áreas do nosso cérebro correspondem a regiões do nosso corpo. Então, se eu quero mexer esse braço, tem uma área específica do meu cérebro. O movimento peristáltico do meu intestino, do meu estômago, ele também tem a sua parte nervosa, a sua parte que é ligada do cérebro até essas regiões, tá? Sistema nervoso central e sistema nervoso autônomo. Pois bem, antes a gente costumava estudar, e eu como fisioterapeuta, não sei se tem algum físio aqui. Tem algum físio aqui, pessoal? Se tiver algum físio, sinaliza aí. Quem é fisioterapeuta, colega de trabalho como eu. Eu sempre questionei muito, não os protocolos de tratamento,
Mas eu sempre questionei que será que não tem algo a mais do que simplesmente uma dor no joelho, uma dor no ombro, uma dor na cervical? Olha aí os fios aparecendo aí, ó. Bianca, Keila, legal. Eu comecei assim, colegas, questionando o meu maior professor da faculdade sobre, será que não tem alguma questão emocional envolvida? E aí quando eu cheguei na reprogramação, que tinha esse pilar da nova medicina germânica, eu me encantei. E foi aí que eu comecei a descobrir que o Dr. Hammer já tinha feito grandes descobertas em relação a isso. Então, na descoberta do Dr. Hammer, ele tinha percebido, e ele percebeu, através de exames também, que, de acordo com a nossa percepção, um evento traumático pode ter um impacto X, ou esse mesmo evento traumático pode ter um impacto Y no nosso corpo. E foi basicamente isso daqui que ele fez, tá? Acho que tá dando para ver legal, né? Psique é a maneira como a gente percebe, tá? A gente percebe através disso aqui, ó. Essa psique é o nosso mapa de mundo, como a gente observa as situações ao nosso redor. A psique vai cair, a sua percepção vai impactar alguma área do seu cérebro correspondente a um órgão ou região. Então, se você quiser tirar um print depois de você estudar isso aqui, pessoal, psique, cérebro e órgão, essa é a tríade. Tá? Nessa tríade, faz muito sentido para mim hoje, e eu trabalho com isso, eu vivo disso, tratar a região, mas também com um contexto emocional correspondente àquela região. Mesmo as situações que envolvem micróbios, bactérias, infecções, a não ser que seja por um corte, mas vamos falar de bactérias. Mesmo as bactérias hoje, tem pessoas que têm a mesma bactéria, mas não têm o sintoma. Tem pessoas que têm aquela bactéria e têm muito sintoma. O que diferencia isso? Nós estamos vivendo um momento hoje muito peculiar em relação a isso. Então, você pega várias pessoas que tiveram Covid, algumas nem tiveram sintoma, ou quase nada, e outras centenas de milhares morreram também por conta disso. O que diferencia? Tá? E a gente vai falar um pouco dessa questão. Então, essa tríade faz muito sentido para nós, porque não adianta você tratar a região sem tratar a percepção daquela pessoa. E é isso que eu vou falar. 4 pontos específicos de percepção de conflito para que você consiga entender o que está por trás das emoções e como o nosso corpo faz isso. Contextualizando para vocês, então, através da nossa percepção, recai sobre o cérebro e o cérebro recai sobre o órgão, tá? É assim que o nosso corpo manifesta as doenças, tá bom? Temos um comentário aqui do Franco Okuma, que disse: depois que perdi meu pai, desenvolvi dores na perna direita e no pé, e nos exames não deu nada. Puta, você vai ver muito isso daqui, viu, Franco? Eu vou falar bastante disso daqui, tá? Então, tratar o sintoma sem buscar entender como a pessoa percebe o mundo não faz muito sentido para nós. Não faz. Temos grandes eventos mundiais assim de trauma, né? Mas vamos pegar a queda do World Trade Center, né? Acredito que a nossa idade aqui, a maior idade aqui tem 30, 35 anos, viu as torres gêmeas caírem, né? É um evento muito traumático, um evento de magnitude mundial, e cada um percebeu aquele evento de uma forma, tá? Uns perceberam como uma grande injustiça, outros perceberam como, uau, que absurdo isso acontecer. Então, são várias questões que envolvem, tá? Quando você pega um evento traumático, por exemplo, na sua própria família, o Franco contribuiu aqui, né, falando que ele perdeu o pai dele. O irmão do Franco, vamos falar que o Franco tem um irmão, tá? Você perdeu o seu pai. Você pode ter um irmão gêmeo. Você pode ter um irmão gêmeo univitelino. Na mesma bolsa vocês foram criados. Mas as percepções de vocês são diferentes. Muito diferentes, tá? Um susto pode bloquear alguém. A Lê Miguel disse:
Claro que pode. E paralisa, porque frente a um medo absurdo, frente a uma emoção, uma percepção, olha só, a psique, né? Uma percepção de um medo extremo, você não pensa com o cérebro que nós estamos pensando aqui. Você pensa com o cérebro reativo, sistema límbico. Aí ou você luta, que é ou eu reajo, ou você foge, então eu corro, ou uma terceira posição, que a pessoa paralisa. Ela entra num estado catatônico. Porque isso também garante a sobrevivência. Tá certo? Então, sim, pode paralisar. E vou te falar, já vou te dar um spoiler ali. Para vocês que estão aqui, pessoal, se você passar por um susto muito grande, que você viu esse susto muito grande, se a sua percepção for de medo e pavor em relação àquilo, a primeira coisa que vai acontecer é você não vai conseguir falar, você vai perder a voz. Eu tenho um exemplo muito recente, nós fomos a um hotel fazenda, eu e minha família, e eu estava mostrando o porquinho para Clara. Nesse porquinho, o porco pai deu uma coça, né? Não sei se vocês usam esse termo, mas deu aquela reagida para cima do filhote dele mesmo, porque o filhote estava no ambiente dele, tá? Na hora a Clara viu, e a Clara estava conversando comigo, olha papai, e o porquinho, de repente quando o porco fez isso, ela paralisou, e quando ela paralisou, eu falei, tá tudo bem filha? Ela, tá tudo bem papai, eu fiquei com medo. A voz dela não saía. E qual que é o sentido biológico disso? Por que o meu corpo faz isso? Por que o nosso corpo faz isso? Frente a um pavor muito grande, quando você faz silêncio, você garante uma sobrevivência. Isso, resposta autonômica, você não controla, tá? A resposta você não controla. Por isso que nós falamos sempre, pessoal, e vocês vão ouvir a gente falar muito disso, que é a expansão da consciência que nos liberta dos traumas e doenças dessa vida. É a expansão da consciência. Então, quando você escuta uma expressão expansão da consciência, nós estamos falando de psique, como eu percebo aquele conflito. E é basicamente o que nós fazemos em consultório. A pessoa chega com um trauma, com uma situação, com uma percepção, e essa percepção a gente traz um novo sentido. Se naquele momento a pessoa foi reativa, se naquele momento ela teve determinada percepção, é possível hoje dar um novo sentido para aquilo. E quando nós damos um novo sentido para aquilo, a psique, a percepção daquele evento é transmutada, é mudado aquele evento, não o que aconteceu, mas a percepção em relação àquilo, e com isso você tem uma manifestação diferente daquilo que você teve, que é o que nós vamos começar a falar agora. As manifestações do corpo em relação ao trauma que nós temos, tá? Então você percebe que, por exemplo, esse caso da minha filha da laringe, é uma coisa que, para ela percebeu como susto. Eu, que sou mais velho e vi que o porco estava preso, que não ia atacar, que tenho uma percepção diferente da minha filha, eu simplesmente olhei e falei, olha filha, o porco pai está bravo. Peguei ela no colo e comecei a ressignificar aquilo para ela. Olha filha, tá vendo? Ele só ficou bravo porque estava no lugar dele, mas está tudo bem. Olha lá, agora ele está lambendo o outro porquinho. Aí ela, é mesmo, né papai? Aí voltou a voz. O que significa? Ela estava no meio de um conflito, a percepção dela foi mudada naquela hora e a voz dela voltou. E todas as vezes que nós temos situações de trauma na nossa vida, por exemplo, esse do porquinho que minha filha vivenciou, a gente vai mapeando o nosso modelo de mundo. E o que era trauma para você aos 5 anos de idade, pode não ser um trauma aos 44. Aí que está a grande terapêutica do nosso processo. Porque quantos de vocês aqui, e eu só quero que vocês levantem a mãozinha, já passaram por um processo assim, ó. Porra, hoje eu sei que meu pai e minha mãe fizeram tudo o que eles podiam para mim. Hoje eu sei que eles fizeram o melhor que eles tinham naquela condição. Mas ainda assim eu não consigo lidar muito bem com a minha mãe. Por que esse tipo de discurso acontece muito?
Porque esse cérebro, essa percepção da pessoa hoje, não é a percepção lá de trás. Isso não significa que seja ruim pensar assim. Isso não significa que seja errado pensar assim. Não está errado. Só que para a gente ressignificar, você tem que trazer o sentimento do momento do trauma. E não a percepção somente que você tem hoje. Senão você não ressignifica. Olha quantas pessoas levantando a mão aqui, do tipo, eu já entendi, mas não conseguiu mudar. Tá bem? Vou responder essas perguntas aqui para começar os 4 pilares com vocês. O que fazer quando somos atacados por uma pessoa sociopata? Puta, eu vou falar de conflito de ataque aqui, tá, Carla? Eu vou falar de vários conflitos aqui e você vai me dizer como você percebeu essa situação, tá bem? Dri disse, mas como descobrimos quais traumas sofremos na infância e traz problemas na vida adulta? Aí que tá uma grande questão, Dri. Esse método que a gente trabalha, um dos pilares da nova medicina germânica, que ela é magnífica, o Dr. Hammer já fez isso com mais de 70 mil pacientes. Então ele meio que protocolou o que significa cada região, mas isso não garante uma boa terapêutica. O que garante uma boa terapêutica é quando vocês que estão aqui, quando nós, terapeutas, conseguimos entender como a pessoa entendeu o conflito. Não se trata do que eu acho, não se trata do que eu penso. Se trata do que vocês pensam, se trata do que o meu paciente pensa em relação àquilo que está acontecendo. Por isso que um bom terapeuta, eu já falei isso várias vezes aqui, ele precisa necessariamente se trabalhar, se tratar, e ele precisa desenvolver uma empatia. Senão, não há uma boa sessão. Tá bem? Larissa, tá aí, Larissa, do Paraguai, legal. Então vamos lá. Basicamente a percepção das crianças, tá? Que é uma percepção de conflitos que nós temos durante a vida, que são percebidos na infância e que o corpo se manifesta através de doenças, tá? Do 0 aproximadamente aos 3 até mais ou menos os 7 anos de idade, é muito comum nós desenvolvermos situações e emoções que envolvem contexto de vida, contexto vital. Então, por exemplo, meu filho Luca tem 11 meses quase, vai fazer 11 meses. Para ele, se ele se separar da Fernanda, por exemplo, pode ser vital para ele, porque na cabeça dele tudo envolve vida. Se não derem comida para ele, ele não come. Se não derem banho nele, ele não fica limpo. Então ele tem uma tendência a perceber como questões vitais. E eu tenho aqui alguns exemplos para vocês quando a nossa psique percebe situações traumáticas, são aquelas que a gente não espera, com um contexto vital, que envolve a minha vida. O primeiro deles, e mais clássico de todos, talvez que na acupuntura também é assim, no corpo fala também é assim, é o pulmão. Problemas de pulmão, que envolve a respiração, e respiração é vida, tem um contexto vital. Então, por exemplo, se você passou por uma iminência de morte, iminência mesmo, assim, eu vou morrer. Muito comum a gente perceber isso na infância, mas isso não impede da gente perceber isso na vida adulta. Eu tive uma aluna que ela desenvolveu um problema no pulmão, uma pneumonia fortíssima. Depois que ela estava parada num ponto de ônibus, um carro veio em alta velocidade, começou a capotar e veio na direção dela. Quando veio na direção dela, eu perguntei para ela qual era a sua percepção naquele momento. E essa, para quem quer ser terapeuta aqui, é uma chave, tá? É como você percebeu no momento que aconteceu aquilo, não hoje. No momento. Aí ela me disse assim, pô, eu achei que eu ia morrer, mas eu vi o carro vindo e falei, vou morrer. Olha só, a emoção, então ela percebeu aquele fato, a emoção de eu vou morrer desenvolveu um problema no pulmão dela, por conta dessa iminência que ela viu em relação à morte. Claro, ela estava conversando comigo, ela não morreu, ela estava presente de corpo físico, tá? Então a gente conseguiu trazer esse sentido.
Mas o que pode acontecer? Toda vez que ela visse um carro capotando, ela poderia desenvolver um problema de pulmão, porque o cérebro dela ia lembrar daquele evento traumático que ela quase morreu. E muitos de nós aqui estamos num looping mesmo, assim. Por exemplo, a Lu disse aqui asma. A asma está relacionada a pulmão. Intolerância à lactose, a mesma coisa. Looping, tá? Então, quando a gente envolve contextos vitais, quais são os principais órgãos que acometem? Pulmão, quando envolve medo da morte. Intestino, quando envolve uma mágoa, uma coisa que você não consegue liberar. As amígdalas, então para quem tem episódio de amidalite durante a vida, para quem teve até que tirar as amígdalas, por exemplo, tem uma relação muito forte com... É vital para mim falar, é vital para mim pôr para fora, é vital para mim pôr para dentro. Tanto para fora quanto para dentro, pode desenvolver amidalites. E às vezes você cresce, fica grande, marmanjo, e aí, marmanjo, você começa a ter problemas de inflamação. Você vai lá, tira a amígdala, mas o conflito não foi resolvido. Lembra disso daqui? Olha só. Quando você tira a amígdala, ou quando tira alguma parte do seu corpo, você muda só isso aqui, ó. Mas o cérebro e a psique, principalmente, que é como você percebe o conflito, não foi mudado. Então, por exemplo, quem tem amidalite de repetição, existe um grande problema depois. Se a pessoa não tratar o conflito que envolve a amígdala, que é eu não consigo pôr para fora nem para dentro, ela desenvolveu uma faringite. Tá? Tireoide é a mesma coisa, Martita, né? Tireoide é a mesma coisa. Também envolve contexto vital. Eu não fui rápido o suficiente. Eu não consegui salvar o meu filho que foi atropelado. Eu não consegui chegar no hospital a tempo de despedir da minha mãe. Tudo isso são contextos vitais para nós, tá? Giovana, através do Comidinhas da Vovó Adelaide, disse: depois que eu quase morri, quando operei a vesícula, fiquei com pneumonia. Lembra? Lembro. Lembro também de um amigo nosso, Gi, que quando teve dengue, ele achou que ele ia morrer e desenvolveu uma pneumonia logo em seguida. Tá? Então, a gente começa a trazer um pouco mais essa percepção para vocês, tá? E um outro contexto vital que envolve essa percepção, né? Percepção de que algo é vital para mim, principalmente em vocês, mulheres que estão aqui, que representam 90% do meu público, o ovário de vocês também tem um contexto vital. Principalmente se vocês tiveram perdas significativas na vida. Perda de um pai, perda de uma mãe, de uma avó, de um filho, de um filhote, de um pet. Tudo isso tem um contexto muito forte que é vital para você. Vital completamente, tá bem? Filhos, pais, mães, tem contexto vital. Então, para vocês que têm questões com essas regiões, no momento que aconteceu esse trauma, e talvez você tenha mapeado isso até hoje, até os seus dias de hoje, talvez você perceba a vida através de questões muito vitais. Se você tem problemas de pulmão com repetição, se você tem problema de intestino, se você tem problema de ovário, problema de amígdala, a sua percepção, ela é muito vital, tá? Então esse era o primeiro pilar que eu tinha para falar para vocês. O primeiro de 4 pilares, tá? Deixa eu ver aqui. Tem a ver ter ficado 15 dias na incubadora, sofro de obesidade, tireoides, depressão. Olha, mandou até um espanhol aqui, depressão. Sim, tem a ver, porque um dos pontos principais de ficar numa incubadora, principalmente logo no começo da vida, causa muito abandono, tá? Então, sensação de medo da morte mesmo, beleza? Vamos para o nosso segundo pilar, a segunda percepção, tá? A primeira, percepção vital. A segunda, agora, são quando nós temos a percepção de conflito de ataque, sensação de perda de proteção. Quando você se sente ameaçada, quando você percebe o mundo como uma ameaça, existem algumas principais áreas que são acometidas dentro de você, e é dessa maneira que essa emoção vai se manifestar em doença no seu corpo. Uma das principais, e esse é o maior
a maior incidência de câncer em mulheres no país, no nosso Brasil, é o melasma. Então, o melasma tem uma percepção de conflitos de ataque. Mas por que no rosto, Tom? Porque muitas vezes os ataques eles vêm de frente. Então, quando você desenvolve um melasma, por exemplo, nas costas, é uma percepção de conflito, uma percepção de mundo, de atacaram-me pelas costas. Eu não consegui me proteger. E nós passamos agora um mês passado, de outubro, com aquelas campanhas coloridas, a mais famosa de todas, que é o Outubro Rosa. O Outubro Rosa, que envolve o câncer de mama, tem um contexto para nós dentro dessa percepção. É um conflito de ataque em relação ao meu filho, uma sensação de perda de proteção por uma separação do meu marido, uma sensação de eu não vou conseguir nutrir o meu filho porque fui atacada, porque me senti desprotegida. Todas essas questões envolvem conflitos de ataque. Aí entram verrugas, entram acnes, entram uma questão importante, são os problemas de meninge, que é um choque, uma desproteção contra a minha cabeça, tá? Seja real ou simbólica. O real é o quê? Depois de um acidente de carro, eu desenvolvi um meningioma, um câncer na meninge. Sensação de perda de proteção na minha cabeça. Ou um sentido figurado, que é eu tomei uma paulada na cabeça. Que paulada que eu tomei na cabeça com aquela merda daquela sociedade que eu fiz. Então esse é o nosso segundo pilar. Percepções de conflito e de ataque, tá? Algumas regiões da pele, principalmente os melasmas, estão aqui relacionados com perda de proteção, conflitos de ataque. Ter sido tirada a fórceps na cesárea também pode ser um conflito de ataque. Aquela coisa que te puxa por aqui pode ser um conflito de ataque. Tive cisto no ovário quando tive que fazer uma mudança de país, algo contra a minha vontade. Tá respeitado aí, tá dito, então, Ale, essa questão. Psoríase e hiperidrose também vou falar, tá bom? Hiperidrose não é um conflito de ataque, hiperidrose é um conflito de separação, eu vou falar dele. A nossa terceira percepção é uma percepção de eu não valho nada. A pessoa que percebe o mundo com muita autodesvalorização. Eu vou dizer para vocês que muitos de nós aqui já percebemos ou ainda estamos percebendo situações assim. Então, uma terceira percepção global de conflito, pessoal, está relacionado a eu me sinto incapaz. Envolve muito a situação da capacidade, tá? Uma autodesvalorização. Eu me sinto desvalorizado, tá certo? Em relação às situações. A Carla disse aqui, dor lombar, minha mãe sofre demais com essa dor. Dores lombares tem uma questão direta aqui, tá? E essa região lombar, quem foi que falou aqui? Carla. Tem uma relação com projetos que não deram certo. O que são projetos que não deram certo? Casamento, namoro, noivado, sociedade, uma loja, um projeto de mudança de país, algo que você tinha projetado, construiu, mas é como se fosse um castelo de areia. Ele foi embora, tá? Rafa disse, paciente que atendi hoje teve meningite aos 6 anos após brincadeira de bater cabeça contra a criança. Olha aí, cara, que coisa doida. Eu brinco assim com meu filho, vou até parar. 4 pontos aqui relacionados a essa incapacidade, pessoal, a essa autodesvalorização. Primeiro deles, quando você tem um choque diagnóstico, quando você tem uma notícia de que, por exemplo, você está com um câncer, quando você recebe uma notícia de que seu pai faleceu e você, naquele momento, percebeu como uma incapacidade muito grande, pode ser que você tenha um desenvolvimento de até chamados linfomas,
que é eu me sinto desprotegido, me senti muito incapaz naquela hora, não tive como mudar as situações ao meu redor, não tive como mudar essa questão. Então, o seu sistema imune vai lá para o seu pé, e aí você fica suscetível a muitas doenças, tá? Aqui também envolvem os ossos e as cartilagens. Bem-vindo vocês que têm problemas de dores musculares, para vocês que têm problemas de dores articulares, dor no joelho, dor no ombro, dor nas costas. Tudo aqui está relacionado a isso também. Eu me sinto incapaz, me sinto desvalorizado. Para você que é gordinho ou gordinha, também é uma das possibilidades. Porque geralmente quando você se olha no espelho e você vê aquele sovaco suicida pulando por cima do seu sutiã, aquele sovaco suicida pulando pela sua camisetinha regata, e você fala, meu, que merda de sovaco suicida. Olha esse bacon pulando para fora. Se o seu corpo perceber isso, se a sua psique for do tipo, porra, eu me sinto muito incapaz, ai, que desvalorizado que eu sou, como eu sou feia, como eu não valho as coisas, tem uma relação muito grande com essa percepção, tá? Que eu me sinto incapaz. E possivelmente, essa percepção não é de agora, essa percepção veio de muito tempo. Então, região lombar, região cervical, tudo isso tem uma questão de eu me sinto desvalorizada. Me sinto desvalorizada por ser mãe, me sinto desvalorizada porque no meu trabalho ninguém me reconhece. É uma injustiça o que fazem comigo. Então, região cervical, região lombar, processos, região de ombro, não me sinto bem, eu não me sinto bom o suficiente para fazer alguma coisa, seja se é um esporte ou não, sempre a gente traz um contexto de emoção, como você percebe aquilo enquanto você faz aquele gesto esportivo, tá? Também tem uma relação forte com o esporte aqui. E miocárdio, pessoal, miocárdio, músculo cardíaco, tá? Quando você se sente sobrecarregado, quando você se sente oprimido, isso é muito comum acontecer, por exemplo, no trabalho. Aí você pode falar assim para mim, pô, Tom, mas eu não tenho problema no miocárdio. Você pode não ter um problema no miocárdio, mas um dos sinais eu vou dizer para você, que talvez seja a parte silenciosa do seu miocárdio, que é ronco e apneia do sono. Ronco e apneia do sono têm uma fortíssima relação com eu me sinto sobrecarregada, eu me sinto sobrecarregado, eu estou sobre uma opressão e eu não tenho como mudar essa situação ao meu redor. Eu me desvalorizo frente a isso. Tá bem? Essa é a terceira percepção de conflito, como as nossas emoções transformam doenças, como as nossas emoções transformam sintomas. E vamos agora para o último contexto de conflito que a gente olha muito através dessa percepção, que são os conflitos mais humanos possíveis dessa relação, tá? A lei disse pressão baixa também tem a ver com o miocárdio, tá bom? O coração fica fraco. Bruxismo também tem relação aqui, Ellen, que eu me sinto incapaz de falar, eu me sinto incapaz de retrucar, eu sou diminuído porque eu não consigo falar o que eu tenho que falar para minha mãe, eu não consigo falar, eu tenho uma dificuldade em colocar para fora essa situação de eu não consigo falar para os meus pais, para o meu chefe, para quem eu tiver que falar, tá? Tem uma relação muito forte com isso. E o bruxismo tem até um caso bem peculiar que eu já atendi e não foi só uma vez, tá? Mulheres que não gostam de fazer sexo oral nos homens, nos seus parceiros. Eu costumo falar que são mulheres que não gostam de cantar no microfone, tá? Só que elas fazem. E por que é que elas fazem? Porque na cabeça delas é assim, se eu não fizer, outra vai fazer. Então, pode ser que essa articulação aqui, ó, que é a temporomandibular, desenvolver um bruxismo, seja também porque você fala assim, eu não queria fazer sexo oral em você, parceiro. Sei lá, porque às vezes tá fedido, às vezes você não gosta, sei lá. Mas você não fala. Aí você não fala, o seu corpo manifesta, tá? Aquela questão, tudo que o corpo que você não se expressa, o seu corpo vai dar uma maneira de se expressar, tá bem?
E vamos para o nosso último tema aqui, que são os conflitos mais humanos possíveis. Os conflitos mais humanos possíveis são os de separações e contatos indesejados. Então, separações e contatos indesejados. Eu colocaria ainda um terceiro contexto aqui, que são separações, contatos indesejados ou o desejo da separação daquele evento. Eu gostaria que não tivesse acontecido a separação. Eu gostaria da separação. Também é uma percepção aqui, tá? E olha que interessante. Aqui, dermatites vem rasgando. Geralmente são aquelas pessoas que não gostam de ser tocadas, tá? Porque possivelmente algum trauma bloqueou essa via dela. Seja uma moléstia, seja um abuso, um toque indesejado que você não gostou, uma separação de alguém que você amava e foi trocado por outra pessoa. Dermatites acontecem de monte e normalmente essas pessoas ou o toque as cura ou o toque é uma repugnância, a pessoa não quer ser tocada, tá? É que a gente fala que a pessoa tem um bloqueio na via sinestésica, ela tem dificuldade em sentir, ela tem dificuldade em se expressar e ela tem uma tendência a não gostar de ser tocada, tá? Aquela pessoa que chega para você no consultório e ela te cumprimenta assim: tudo bem, doutor? Ela vai para trás e ela só estende a mão para manter o mínimo contato possível, tá? Em tempos de não Covid, claro. Dermatites, pessoal, pele. Questões que envolvem a mucosa da vagina. Então, candidíase, bactérias de útero, tudo isso tem uma relação muito forte com um contato indesejado, uma separação indesejada. Você percebendo isso. E aqui envolve os conflitos de território. São aquelas pessoas muito territorialistas. Eu sou um deles, tá? Eu tenho uma percepção muito grande através do terceiro ponto que eu falei para vocês, que é a autodesvalorização. Meu corpo mostra isso por conta da vida inteira de esporte que eu tive. E também um contexto de território. Então, o que é meu território? Meu território é minha sala, meu território é minha família. Então, qualquer violação que venha em relação a esses contextos, para mim, se manifesta de uma maneira muito forte com o território. Tá? E aí, óbvio, eu posso desenvolver esses problemas que eu estou falando. Alergias, urticárias, psoríase, dermatite. Vocês, mulheres que têm essa mesma percepção, problemas na mucosa vaginal, candidíase, bactérias, problemas de bronquites também estão relacionadas aqui, que é a ameaça ao meu território. E é muito importante a gente contextualizar o que é território para cada um, tá? O território do homem é diferente do território da mulher. O território do homem normalmente é a família dele, que é a proteção da família, mas um território a gente chama de território de fronteira. Não se aproximem da minha família, não se aproximem da minha casa, não se aproximem da minha empresa. Um território de fronteira, tá? Isso tem um contexto muito forte. A mulher, o contexto de território da mulher basicamente é família e filhos, tá? Família, filhos e a casa, o ninho, o lar dela. A mulher tem muito disso. Então, bronquites também estão relacionadas aqui. Carol Capel disse bexiga também, era o próximo tema que eu ia falar, Carol. Para vocês, mulheres que têm a percepção de território, e como é que você sabe que a sua percepção de território é assim? Quando você tem problema de dermatite, quando você tem problema de brônquio, quando você tem problema na mucosa vaginal, quando você tem problema de cistite, inflamação do trato urinário, inflamação da bexiga, aquela ardência. Tudo isso tem relação com o território, marcação de território. Se invadirem meu território, eu começo a manifestar essas questões. Muito comum a mulher desenvolver cistite quando ela tem o ninho dela, por exemplo, e de repente a sogra vem o tempo todo na casa, ou existe alguém na casa que viola os limites de território que ela coloca, ou se ela tem dificuldade em colocar essas questões. Muito comum em mulheres, tá? A Vanessa passou aqui, a segunda vez que você fala disso, né, Vanessa? Desculpa, eu acabei passando. Cálculos renais, pessoal. Cálculo renal tem uma questão muito relacionada à vitalidade, porque no ser humano o rim tem uma relação muito forte em relação a dinheiro. O rim tem uma relação muito forte com água, tá? Então são contextos vitais que envolvem
dinheiro, que envolvem pai, que envolvem situações, por exemplo, até de enchente pode acometer os seus rins, tá? Traumas relacionados à água, afogamento, quase afogamento, essas coisas. A Rebeca disse, deixa eu responder mais umas 3 perguntinhas aqui. Alopecia, alopécia, perda de proteção, tá? Também tem uma questão aí. Eu percebo o mundo com muita desproteção. Então aí queda de cabelo também está relacionada bastante aqui. Muito bem, eu sei que vocês estão mandando várias perguntas aí, pessoal. Eu não queria me estender muito mais, então eu quero convidar você para assistir no meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube tem mais de 230 vídeos falando sobre tudo isso que eu falei para vocês, com uma riqueza maior de detalhes. Então 230 vídeos tem lá. Então você pode ficar à vontade, apreciar sem nenhuma moderação, para você ir começando a entender um pouco mais desse universo, tá? E aí uma frase que eu quero deixar para vocês é: tratar a doença sem entender a percepção do ser humano que a percebeu é tapar o sol com uma peneira. Para nós não adianta você tratar o sintoma sem entender como você percebeu aquele sintoma. Que aí ou você vai viver doente, ou você vai viver tomando remédio e alimentando uma indústria farmacêutica fazendo mal para o seu corpo, sem a necessidade de tomar o remédio. Tá? Não estou fazendo nenhuma apologia para vocês pararem de tomar os remédios. Mas eu estou dizendo aquele uso indiscriminado da medicação. Pô, eu tenho uma cistite de repetição que, faz anos que eu tenho essa porra. E aí eu tenho um monte de cistite, mas eu só tomo remédio antibiótico. Antibiótico não faz mais sentido. Como seria se você desse uma percepção diferente sobre essas questões? Como seria se você fosse buscar um entendimento diferente? Ao invés de achar que a sua cistite é só por conta da relação sexual que você tem com seu marido, por que você não vai buscar um contexto maior para entender como a sua percepção está nesse momento? Esse é o meu convite para você. E eu convido vocês para se inscreverem no meu site. Aqui no link da minha bio tem uma inscrição para o que eu vou lançar para a semana que vem, que vai ser a próxima turma de reprogramação biológica, para você mergulhar em tudo isso que eu estou falando. E muito mais. Mergulhar nessas questões de se entender, entender o seu próprio corpo, entender as relações, entender o seu comportamento, como lidar com o comportamento do outro, entender o comportamento da pessoa que é mentirosa, o comportamento da pessoa que é megalomaníaca, tudo dela é maior, da pessoa que é o Casanova, aquele Dom Juan. Tudo isso, pessoal, tudo isso a gente explica nessa formação, que eu vou lançar uma promoção na semana que vem. E para você que tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, são 8 meses de envolvimento mesmo, 20 horas por final de semana a cada mês, então 20 horas num final de semana a gente fica junto, para que você possa se transformar e entender cada pedacinho do seu corpo e não ficar mais rendido a essas coisas de remédio, a essas coisas de padrões que falam por aí, tá? Para quem não é da área da saúde, Rebeca, com certeza, eu diria que é extremamente valioso para abrir um universo de possibilidades e você se curar de um monte de percepções traumáticas que estão modulando sua vida até hoje de uma maneira inconsciente, mas que você ainda não sabe, tá certo? Convido você a entrar no meu link da bio, deixar o seu contato, que na semana que vem eu vou lançar essa turma numa promoção relâmpago de Black Friday, tá? Relâmpago de Black Friday. GG, se você se programar, dá pra vir, tá? Vai ser especial. Dá pra se programar sim, tá bom? A gente vai conversar. E é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui, os meus alunos contribuindo aqui. Obrigado, Nicole. Obrigado, Ana, pelo feedback, pelo testemunho para as pessoas que estão aqui. E eu vejo vocês em breve, numa próxima live. A nossa próxima live é segunda-feira, tá bom? Segunda-feira é um tema um pouco mais técnico, falando sobre profissão, sobre carreira, sobre novas percepções de mercado nesse mundo. E na quarta-feira é esse tema mais aberto. Então, agradeço vocês que estavam aqui. Muito obrigado. Entre no meu grupo de Telegram e eu encontro vocês na semana que vem. Obrigado a vocês que estão de outro país aqui. Vi que tem uma galera do Paraguai também. Muita gente nova. Obrigado a todos vocês e boa noite. Gratidão pelo tempo de vocês. Valeu? Grande abraço, pessoal.